No vídeo anterior, comparamos a JBL Ion Compact, caixa da linha profissional, com a JOG One Hi-Fi e a Paining Pay SP02, que é a mesma imenso X73, a 10 metros de distância, e vimos que JBL teve um desempenho ruim em potência, ainda que explorando o início da limitação, uma fagulha antes da distorção em equalização flat. A JOG esbanjou potência e qualidade, enquanto a Paining entregou a maior sensação de volume devido ao seu grave mais forte. Neste vídeo teremos um teste extremo. Vamos comparar as caixas equalizadas a 30 metros de distância, a fim de proporcionar uma boa inteligibilidade. Lembrando que nesta distância, as frequências altas são mais importantes que o grave para uma compreensão do que está sendo cantado. Caso goste deste conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. Caso queira alguma dessas caixas, há link na descrição do vídeo e você também pode participar do nosso grupo da família. Simplifica Som no WhatsApp, onde compartilhamos conhecimento e ofertas. Vamos lá? Parei na frente entre a caixa e o laptop, aí deu uma falhada no Bluetooth. O que aconteceu aqui? Consegui, com a equalização corretiva, não corretiva, adaptativa, vou botar assim, subir de -7 para -2. Então eu consegui crescer 5 decibéis, 5 decibéis. Então agora quando eu vou aqui para o equalizador, o que eu fiz aqui? Eu puxei lá em 23 Hz, mas só porque eu queria fazer esse desenho, tá vendo? Então, ó, já em 100 Hz eu vou caindo um pouquinho aqui. Quando eu chego aqui por volta dos 60, eu diminui 1 decibel. Aqui, ó, depois em 50, 2. Em 40 já 3. Quer dizer, eu diminuí um pouquinho o grave e todo o subgrave aqui. Na verdade, tudo subgrave aqui eu dei uma diminuída um pouquinho. O que eu podia aumentar para ganhar voz lá no finalzão? O médio. Então eu aumentei um médio aqui que ficasse condizente com a voz para eu ter muita inteligibilidade, para poder entender bem o que está sendo dito, tá? E o agudo também dei uma contornada nele, né? Então agora a gente tem um som 5 decibéis mais alto. O que a gente consegue com isso na prática, tá? Na prática. Lembra que ela estava com 79? Ela ganhou 10 decibéis sem distorcer. Então agora ela vai poder ficar um pouquinho mais equiparada com as outras irmãzinhas dela. Se eu tiver trazido a outra Eon Compact, né, que eu tenho duas para trabalhar com os eventos, e eu botasse 2 tripés, espalhar ela um pouquinho com um cabo longo de uma para outra, teria uma cobertura muito melhor para um evento, né, num lugar como esse. Mas digamos que você foi convidado a trazer a sua caixinha e botar ali, você tem uma JOG, uma Paining, você vai ver o que você pode fazer para atender uma demanda absurdamente grande como essa aqui. A gente faz teste, faz mais teste, vai descobrindo coisa, né? E o tempo vai passando e ó, já tá anoitecendo. Mas tá lá, as meninas estão ali, eu não tenho luz aqui, mas vamos tentar fazer o máximo, tá? Eu consegui a melhor equalização para jogar o som longe. Então o teste agora vai ser reprodução independente, uma a uma, lá no Rio, tá? Lá 30 metros de distância. Vamos ver? É isso aí, amigos, tá ficando noite, mas vamos fazer esse teste. Estamos a 30 metros de distância, vou zerar aqui, ó. 30 metros de distância. Opa! Vamos reproduzir primeiro a JBL. Vou lá dar play e volto. Vamos agora para o teste da JOG. Sendo que eu quase não enxergo mais nada. Talvez vocês não também. Mas esse ponto aqui no meio, agora ficou. É a JOG, tá? Sempre que estiver tocando é que tá no meio. Vou lá dar play. Bom, agora tá mais tarde ainda e quem tá lá no meio é ela, a Paining. A Paining eu dei todo o agudo que tinha no equalizador, então tá 4 para mais. E eu acho que eu dei um toquezinho no grave, um único só. Tinha mais 3 para ficar no talo. Mas aí ele ia roubar do meio. You're not the type to go out, to keep on searching, lost in the moment right now, but girl, you're hiding, and I have been looking so long, I know you feel it, what are we waiting for,
You're something that I can't describe. And why can't you see that I have been searching so long? No time was wasted. What are we waiting for? And no can take away this feeling. Can take away this feeling. Now I know that things were said and things were done so. And in my head I still believe this is where I belong. But I gotta let you know now, and I gotta let you go now. So baby, what you saying? Don't stop feeling. Don't stop feeling. Don't stop feeling. Don't stop feeling. Saudação, amigos, vamos para as considerações finais, né? Teste a 30 metros de distância. Às vezes alguém pode pensar, mas eu não vou me preocupar, 30 metros? Eventualmente você faz uma resenha num local amplo, num sítio, numa chácara, numa praia, sempre vai ter alguém se distanciando um pouquinho e eles vão ouvir o som mais ou menos do jeito que nós ouvimos nesse teste, tá? Todas as 3 caixas passaram no teste, mas não passou com nota boa não, passou na média, regular, assim, no limite. Tive muitas surpresas nesse teste. Surpresas positivas e negativas, como a Aeon Compact, que é uma caixa que no site da JBL está R$ 9.000. A gente imagina, nossa, isso aqui vai dar um couro nas demais, e a gente viu que no vídeo anterior, na comparação em flat, ficou 7 decibéis a menos. Realmente deixou muito a desejar. Esse projetinho são 2 vias, o woofer vai estar reproduzindo sub, grave, médio, médio. Ele vai reproduzir bastante, ele vai suar a camisa, porque aqui em cima não é um driver de compressão titânio, aqui é só um tweeter de faixa estendida. Se fosse um titânio, teria mais facilidade de jogar a voz lá longe. Para eu conseguir fazer ela chegar, tirei todo o sub, diminuí o grave, aumentei o médio, aumentei o agudo. Tava no limiar da dor. Se eu desse mais médio nessa caixa aqui, a voz ia começar a ficar meio anasalada, não ia ter uma facilidade de entender o que estava... Música horrível também para se testar o som. Nossa, depois que eu fui ver, falei, por que eu não usei um vocal decente, sem efeito? Mas a gente tem que apelar para esses NCS da vida, é uma coisa que só. Grave de ataque, 100 Hz, 96 Hz a maior parte do tempo. Uma vez ou outra, uma notinha de contrabaixo, chegava ali em 84 Hz e tal, mas não era constante, tá? Era uma ou outra que você via que brotava no analisador de espectro. Deu conta do recado, mas na medida. Me decepcionou, sendo bem reto e direto. Aqui, frequência plana praticamente de 100 Hz para cima, tá? O grave de ataque em 100 Hz. Uma vez ou outra, uma notinha de 87 Hz, mais ou menos, com menos frequência que a JBL. A JBL no grave foi um pouquinho melhor. Mas a JOG ela não conseguiu ter o sub-zero, né? O grave estava bem magro, tá? Bem fraquinho o grave dela. Mas ela chegou, lembra do goal, do objetivo? Era que a voz pudesse chegar de maneira que a gente pudesse entender. E ela chegou cheia. O médio grave dessa caixa aqui é uma coisa fenomenal. Realmente entrega muito. O agudo muito bem definido. Para mim o agudo dela foi até um pouquinho superior da JBL, tá? Realmente essa aqui foi a surpresa positiva para mim. A Pening, ela para mim ganhou desse teste. Ela seria a primeira opção. Se eu quero levar uma caixa pronta, quer chegar lá, só regular grave e agudo e deixar tocando, eventualmente fazer um discursinho, agradecer o pessoal, ou até fazer um voz e violão, a Pening, ela ia matar a pau. Uma caixa que eu paguei R$ 1.347 contra uma de R$ 9.000, tá? A Pening, ela conseguiu atingir notas de 69 Hz a 30 metros de distância. Tem noção do que é isso?
e o grave dela estava tocando bonito, os picos, o grave de ataque também estavam lá bem presente. Então foi algo que me surpreendeu. Teve alguma limitação, mas não teve distorção, tá? Não suprimiu tudo, estava presente, estava ali. O agudo dela brilhou mais do que a JBL e a JOG, e eu acredito que a experiência auditiva do vídeo possa não condizer com o que estava lá, porque o agudo da Pening, ele gira tão fluido que o celular, para poder captar essas nuances, na compressão ele abaixa o volume. Então talvez vocês vão ouvir a Pening um pouquinho mais baixa do que lá. Que a Pening, ela parece muito um som de PA, um som de show, porém show em lugares abertos, numa arena, num campo de futebol. Quando você sonoriza uma banda, tem vários instrumentos, normalmente muitos instrumentos sobram em 200 Hz. Então a gente faz uma curva no equalizador para tirar um pouquinho, para não embolar. E quando a gente tira, a gente começa a ouvir melhor o vocal. A Pening, ela tem isso. Só que isso não poderia acontecer numa música programada, que já foi, né, remasterizada, é um áudio pronto, né? Como ela tem esse buraquinho ali na casa dos 200 e é bem redondo, faltou um pouquinho de peso no corpo, sabe? Não é grave. Falta um pouco do corpo para ela chegar mais bonito. Por isso que ela não passou com bom, passou com regular igual as outras. Mas a gente gosta de grave, né? Ela foi a que conseguiu chegar mais, pelo menos nesse ponto. O médio dela, você vê a 30 metros, esse limiar da dor, né? Quase metalizando ele, né? Mas ainda assim, com muita inteligibilidade, você consegue ouvir e entender tudo que está sendo cantado na caixa, né? Então, assim, me surpreendeu. E ainda tem os LEDs discretos lindos dela, né? Ah, mas para ficar legal, como eu disse, duas Xeon Compact, num tripé mais alto do que esse aqui, na altura dos ouvidos, com uma equalização semelhante a essa, porém não forçando tanto, e uma caixa funcionando como subgrave. Qual caixa que eu usaria? Imenso X57. Ela no chão, com todo grave aqui para ela, sub, e as outras acompanhando no médio grave, médio e agudo. Ia ficar top. Lembrando que essas caixas, elas têm saída de monitor, né? Então essa ligação, ela se dá através da saída de monitor, saída de fone de ouvido. Ah, mas eu não tenho, essas caixas são muito caras. Poderia ter uma caixa menor? Poderia. Se você tivesse uma caixa qualquer, com entrada auxiliar, entrada P2, você poderia, por exemplo, colocar a JOG depois daquela nossa região redonda lá, que eu chamei de palco, né? Depois do palco, e uma caixinha menor ligada ali na saída, apontando para o palco. Funcionaria como uma caixa de retorno, né? Ia jogar o som em duas direções e você ia ganhar 5 metros aí de tiro no alcance das caixas. É interessante que, embora a Xeon tenha 4 entradas e você consegue ter 5 equipamentos plugados nela, porque uma entrada você alterna entre P2 e Bluetooth, na JOG e na Pening você tem algo bem semelhante, porque você tem a conexão ATG, que você poderia ligar o seu celular com uma bateria eletrônica, por exemplo. O auxiliar, que é o P2, você pode ligar um piano digital em estéreo, que vai reproduzir em estéreo. O P10 você pode ligar um violão, e ela já vem com 2 microfones. Você tem a saída de fone, que pode usar no fone de ouvido numa caixa de retorno. Ou seja, ela também é completinha e, convenhamos, né, tem uma qualidade muito legal. E é uma caixa que é R$ 1.500, muito mais condizente do que a nossa amiga JBL de R$ 9.000 no site da JBL. Bom, esse conteúdo valeu a pena? Gostou? Se inscreve no canal se não for inscrito, dê o seu like, deixe seus comentários ali se você já teve que sonorizar, colocar um som em um espaço amplo, como é que foi, quais foram os desafios que você passou. Se ficou com alguma dúvida, coloca ali. Temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo bem top, tá? Família Simplificação, Conhecimento e Ofertas. Ah, tô com dúvida, será que aquela caixa me atende? Entra lá no nosso grupo, coloca lá a sua demanda, tem especialistas ali, técnicos, que vão estar ali analisando, vão estar contribuindo, vão estar compartilhando suas experiências. Eu tenho certeza que você vai sair dali com um pouquinho mais de informação do que você tinha antes de entrar, tá bom? Continue conosco, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tamo junto!